Bem-vindos a mais um debate virtual Rumos da Indústria, promovido pela CNI. Eu sou a Vera Magalhães, editora da coluna Painel da Folha de São Paulo, e vou mediar o debate de hoje para discutir a Agenda Legislativa 2014, apresentada ontem pela CNI, a Agenda da Indústria, com os temas principais que a CNI quer discutir no Congresso neste ano, que é um ano eleitoral, um ano mais curto no Congresso, mas mesmo assim com alguns assuntos bastante importantes em pauta. Participam do nosso debate hoje Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, o deputado federal Eduardo Ciarra, do PSD do Paraná, o deputado federal Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, e Lúcio Renó, cientista político, professor da UNB, aqui de Brasília. Os internautas podem interagir com a gente, mandar perguntas para os convidados através do Twitter da CNI, que é @CNI_BR, pelo Facebook, pelo Google Plus ou pelo YouTube também. Bom, vamos começar. A agenda da indústria esse ano tem 14 itens principais, entre uma série de outros projetos que discutem temas referentes à indústria, referentes à economia, a melhora do ambiente de competição, a questões tributárias, etc. Desses 14, um já pode ser retirado da pauta, né, deputados? Porque foi aprovado ontem o marco civil da internet. Eu queria começar discutindo esse assunto, porque está quente, e que primeiro o deputado Vacarezza, depois o Ciarra, falassem um pouco de como foi essa discussão e como ficou o projeto aprovado, e que depois, por favor, o Renó e o Dr. Paulo Afonso comentassem se o projeto, da maneira como foi aprovado, atende aí os anseios da sociedade e dos setores da economia. Vamos lá, deputado Vacarezza. Você começa por mim? Olha, eu acho que nós partimos de um primeiro projeto que tinha muitos problemas. Uma compreensão não muito consensual sobre o que seria a rede de internet, a neutralidade da rede. Tinha algumas definições sobre onde vão ficar os dados dos grandes sites, como Google, que são sites proprietários, que têm um conjunto de dados que, na proposta original, seriam proibidos de ter esses dados de brasileiros fora do Brasil. Mas, felizmente, o processo de debate que nós tivemos na Câmara e o diálogo entre todos os interessados, tanto os internautas, daquele mais simples, que só entra na internet para pegar o seu e-mail, quanto as grandes corporações brasileiras, como Rede Globo, como o IG, e também a CNI, as indústrias, todos participaram. E eu acho que houve uma síntese que, para todos nós, para cada um de nós podemos dizer, não é exatamente o que eu escreveria, mas é aceitável e é o ponto consensual. Então, eu acho que ganhou a democracia, ganhou o diálogo, e nós conseguimos, numa votação inédita, simbólica, congregar quase 100% da Câmara dos Deputados. Agora nós estamos aguardando a decisão do Senado e acho que será muito positiva esse marco regulatório da internet no Brasil. O senhor concorda, deputado Ciarra? Concordo. Eu acho que foi aprovado o assunto que era possível avançar. Nós tivemos ao longo desse período também crises políticas que acabaram, enfim, fazendo que o processo demorasse um pouco, o projeto demorasse um pouco mais do que o que poderia normalmente com a negociação das alterações propostas por vários parlamentares, e nós tivemos a oportunidade, na questão, enfim, dos data centers, de demover o governo daquela posição inicial, e isso foi importante para que o projeto pudesse prosperar. Da mesma forma, a questão da neutralidade, ela tinha entendimentos que, enfim, acabaram avançando para isso, que foi aprovado ontem, e acho que é uma vitória da sociedade brasileira. O Brasil tem, após aprovado no Senado, terá um marco legal para este setor, que é importante em todo o mundo. Eu tenho convicção que foi um bom projeto que nós estamos mandando para o Senado, que saiu da Câmara. Espero que ele seja aprovado rapidamente no Senado.
Paulo Afonso, a CNI tinha algumas convergências em relação ao projeto original, mas também algumas divergências. Uma delas é essa que o deputado Seara se referiu, a questão dos data centers, que acabou removida. Mas também havia uma divergência em relação à chamada neutralidade de rede. O projeto, da maneira como foi aprovado, beneficia a competição, beneficia o ambiente de crescimento econômico, a seu ver, do setor privado? Exato, é um projeto que está aí há muitos anos, estava em discussão, já tinha uns 2 anos e com muita debate aí da própria sociedade. Nós tínhamos, como você disse, uma convergência com algumas ressalvas. A primeira ressalva, que era mais forte, dos data centers, eu acho que foi resolvido, foi muito positivo. A outra, da neutralidade, que tinha aquela preocupação de dar um instrumento muito forte só para o governo, só para o executivo decidir esse processo. Quando criou para discutir essas exceções juntamente de uma comissão tripartite, eu acho que é um processo, como o Vacareza e o Seara disse, é um processo do possível, do processo democrático. Sinceramente, eu acho que também é um projeto que nós colocamos como um positivo e, inclusive, está dentro da nossa pauta mínima da agenda legislativa e já é uma das soluções que nós achamos que está caminhando para o possível, mas ele é positivo para o país. Renan, você que acompanha bastante o trabalho do Congresso, faz levantamentos ali sistemáticos sobre a produção do Congresso, a gente vem de um ano de 2013 pouco produtivo, 2014 também demorou para engrenar, mas esse é um projeto que realmente estava há 3 anos ali, era importante, e você acha que apesar do ano ser curto, vai dar tempo de engrenar ali uma agenda mínima de votações significativas para o país? Olha, sem dúvida é um grande avanço, concordo, né, com os meus colegas, aproveito para dar um bom dia a todos, e eu queria ressaltar um ponto que o deputado Vacareza fez, que foi a forma simbólica, né, de decisão da votação, que é uma sinalização importante, eu acho que a Câmara dá, do grau de coerência, enfim, de consistência do acordo que foi elaborado no transcorrer de todos esses anos. Então, é uma sinalização excelente da Câmara, eu acho, em um ano em que normalmente a gente espera menos do Congresso, por ser um ano eleitoral, e esse ano ainda um ano de Copa do Mundo, que eu acho que pode reduzir ainda mais o tempo, né, de duração da sessão legislativa nesse ano. Mas eu queria só fazer um segundo ponto também, que a gente deve relativizar um pouquinho essa ideia de um ano mais curto, quando o ano eleitoral. Olhando alguns dados das eleições recentes, né, 2012 e 2010, você tem no Congresso um número bastante grande de votações que ocorrem, você tem aprovação de bastantes projetos, então não é um ano que eu daria por acabado em junho, tá? Como alguns podem pensar. Eu acho que é um ano que ainda permite muita discussão e muita deliberação, como ocorreu em anos anteriores, anos eleitorais anteriores. Agora, votado o Marco Civil, a Câmara tende a se debruçar sobre outra medida bem complexa, polêmica, que é a medida provisória 627, que trata de questões tributárias das empresas no exterior. Ela é extensa, ela é complexa, como eu disse, e tem muitos interesses em jogo. Queria ouvir dos deputados como é que isso está sendo encaminhado, como está a discussão na comissão especial e qual é a expectativa para a votação desse projeto que também integra a agenda mínima aí da indústria para esse ano, e é relatado pelo Eduardo Cunha, líder do PMDB, que há pouco tempo comandou uma rebelião ali do chamado blocão na Câmara. Vamos inverter a ordem, começando pelo Seara, depois Vacareza, depois queria ouvir também o Renan e o Paulo Afonso sobre essa MP, que é bastante complexa e importante. Realmente, Vera, bastante complexo, com mais de 500 emendas apresentadas. O relator, o deputado Eduardo Cunha, ontem leu o relatório na comissão especial e, nesse momento, agora que nós estamos fazendo o debate, ela está sendo discutida e provavelmente será votada ainda nessa sessão que está sendo discutida, para encaminhamento ao plenário da Câmara, acredito eu, na próxima semana, na próxima terça-feira. A gente sabe que, enfim, ainda não atende toda aquela necessidade colocada pela indústria,
Tem questões que já estão asseguradas, como a reabertura do prazo também do Refis até o ano de 2008, a reabertura de prazo para aqueles que não fizeram a oportunidade, a questão, enfim, da tributação no estrangeiro, tem uma questão do mercado imobiliário também, na permuta de imóveis, terrenos por imóveis, isso afeta vários incorporadores em todo o Brasil. É uma questão que a tributação está sendo, enfim, passada para o momento, enfim, seguinte, quando está concluído o empreendimento. Tudo isso está sendo discutido. É uma matéria polêmica, mas ela será, com toda certeza, votada, porque ela interessa a parcela significativa da indústria nacional. E o senhor Vacarezza, qual que é a posição do governo, a posição da bancada do PT em relação a esse MP e o que esperar do relatório do deputado Eduardo Cunha, que começa a ser discutido agora? Vera, eu queria falar da minha posição e vou informar sobre a posição do governo. Eu acho que essa medida provisória, ela partiu de pontos muito complicados para a indústria brasileira, para as empresas brasileiras, apesar de corrigir algumas questões. Porque ela dificultava o crescimento, se ficasse no seu original, das multinacionais brasileiras. Criava entraves para a consolidação de lucros e de prejuízos no âmbito internacional, criava uma confusão entre uma subsidiária e uma empresa de propriedade de uma empresa brasileira. Ela estabelecia um imposto para pessoas físicas com ganhos no exterior, quase que antecipado, com dificuldades, colocava como paraíso fiscal regiões, inclusive dos Estados Unidos, ou Londres, que não é paraíso fiscal. Então, ela não era uma medida provisória que iria contribuir, apesar de ter pontos ali muito importantes. Acho que o debate democrático, isso acontece na Câmara, e aconteceu na Câmara e no Senado, em todas as medidas provisórias de todos os governos. Toda medida provisória ela é muito aprimorada no Parlamento. O relator, o deputado Eduardo Cunha, conseguiu, no diálogo com a sociedade, no diálogo com o governo, fazer um relatório que teve um avanço muito grande. Pessoa física saiu dessa regulamentação da medida provisória, foi corrigido alguns pontos extremamente importantes para a indústria nacional, para as grandes empresas nacionais que estão se expandindo no exterior, e o texto é um bom ponto de partida. Tem um ou outro problema que nós vamos conversar hoje à tarde, talvez, se não der para votar hoje, votar amanhã, para a gente aprontar ainda essa semana essa medida provisória. O dado importante é que também está construindo um acordo. Eu sou partidário do diálogo, da paciência, e acho que no Brasil e no Parlamento nada se resolve com truculência. Então, acho que nós estamos construindo um bom acordo e acredito que vamos sair com a medida provisória que atenda às questões que o governo está colocando e que vai atender o que a maioria do parlamento, expressando o pensamento da sociedade, colocou para o governo e para o debate para essa medida provisória. Eu estou otimista a partir desse último relatório que foi lido e apresentado ontem. Renan, pelo seu acompanhamento do trabalho do Congresso, essa discussão das medidas provisórias, começando por uma comissão especial, depois tramitando nas duas casas, com prazo para expirar, ela acaba trancando a pauta do Congresso e também acaba sendo a principal discussão, tanto na Câmara quanto no Senado. Você acha que essa tramitação está condizente com o que se espera do ritmo das discussões no Parlamento? Como é que você vê essa coisa das MPs no Parlamento? Claro, as medidas provisórias na reforma de 2001, através da Emenda Constitucional 32, ela tinha como pressuposto, um propósito, reduzir, na verdade, o uso de medidas provisórias. Ela tinha essa intencionalidade de dar mais controle da agenda legislativa para o próprio Congresso. O que, de fato, ocorreu, e aí eu tenho alguns dados de pesquisa que apontam claramente, foi um aumento do uso desse instrumento, devido principalmente a um aspecto daquela reforma, que é o sobrestamento da pauta.
que aí impede, não é, que o Legislativo, passados 45 dias, né, da tramitação da proposta da medida provisória, possa debater outros temas, né. Então isso acabou resultando num menor controle, melhor dizendo, do próprio Legislativo sobre sua agenda, e que eu tenho certeza que os deputados, hoje em dia, reclamam bastante ainda desse aspecto daquela reforma. Então, não houve uma redução do número de MPs, elas continuam sendo usadas amplamente, e isso acarreta dificuldades do Congresso controlar sua própria agenda. Então, aquela reforma lá anterior acabou, na minha concepção, apresentando resultados não antecipados, né, que foi, ou talvez perversos pelo ângulo do Legislativo, que é essa diminuição do controle da sua própria agenda. E, imagino que discussões futuras, e que já estão em andamento, na verdade, mas que possam se aprofundar mais no futuro, pensem em rever esse aspecto específico da tramitação desse tipo de proposição legislativa. Mas ela se tornou, obviamente, um instrumento importantíssimo de governo para o Executivo. Eu queria ouvir do Paulo Afonso sobre a MP 627, aí, mais especificamente, o que a indústria espera, o que ela concorda, o que ela discorda em relação ao que está sendo discutido ali no texto da MP. Como foi colocado, é uma medida provisória, ela acabou sendo incorporada muitos temas, né? Então, são temas dos mais variados, como, por exemplo, esse processo da permuta, que o Seara falou, que é um negócio que nos preocupava muito. Agora, ela provocou um diálogo bastante intenso. Nós achávamos que ela era positiva, porque tem vários temas que são positivos, e tem algumas questões que a gente ainda preocupa. O problema do RTT aí, que é um processo que acho que avançou bem. Agora, com relação à tributação dos lucros das empresas que estão lá no exterior, eu acho que ainda há um espaço significativo para negociação, porque definiu um presumido, isso estou falando que está no relatório, definiu um presumido para alguns segmentos, mas nós aqui na CNI, o ponto de vista que eu acho que tem que ser, ele não pode ser só para algum segmento, ele tem que ser para toda empresa que esteja efetivamente trabalhando e tendo alguma filial, alguma ação do ponto de vista de produção no exterior. Eu acho que esse ainda são aspectos que devem continuar sendo negociados. Mas, na nossa opinião, houve um avanço, eu acho que é uma maturidade. E você falou uma coisa que a gente fica preocupado. Falou, olha, é um ano que pode ter, às vezes, uma produção menor no Congresso. Eu acho que não. Nós temos que ter uma atenção muito grande, que os parlamentares que estão aí sabem perfeitamente disso, principalmente com pontos polêmicos e pontos assim de interesses mais setoriais, mais individuais, que podem até aproveitar a própria ausência dentro do próprio Congresso e inserir aí com dentro de algum projeto em andamento. Concreto. Hã? Dá um exemplo concreto disso. Olha, nessa área, por exemplo, trabalhista, que a gente tem aí uma série de penduricalhos que todo dia se propõe fazer. Uma série de questões que pode acontecer. Às vezes você insere dentro de um projeto qualquer que está aí, você insere, como por exemplo esse problema da tributação da permuta, que é um negócio que se não ficar atento, acaba entrando o dedo num projeto. Inicialmente, se o setor não tivesse muito atento, aí, vários segmentos, isso não estava na ordem do dia da discussão. Ele foi levantado. Será que os deputados querem comentar esse ponto específico, o risco de contrabandos e eu não vou dizer que é contrabando, mas às vezes os interesses, existe esse tipo de interesse que pode ser colocado. Às vezes, coloca aqui e tal, se você não estiver prestando muita atenção, acaba acontecendo isso. Então eu acho que é de muito trabalho, não é de pouco trabalho. Ô Vera, você nos provocou, na realidade, como se tem conseguido aprovar projetos, os deputados às vezes demoram 5, 6, 7 anos para aprovar um projeto. Então a forma que a gente tem de caminhar alguma coisa é através das medidas provisórias, e por isso que muitas vezes, né, tantas emendas são colocadas para, enfim, aproveitar temas que não estão avançando na discussão do dia do Congresso para poder
colocado dentro de alguma medida provisória que caiba, de fato, que seja, que tenha correlação com o tema que está sendo discutido. Entendi. Vera, E você? Vera, eu queria dar minha opinião também sobre esse assunto e você, é importante você e as pessoas da imprensa que estão nos assistindo ter a oportunidade de estar agora num debate e não escrevendo somente o que você pensa. Eu acho que muitas vezes a imprensa brasileira é muito injusta com o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro tem uma produtividade altíssima. Por exemplo, vamos pegar a França. Em um ano, a França aprova 6 leis, 7 leis. Eu não sou partidário de, no afogadilho, você definir uma lei. Porque a lei vai valer, teoricamente, para a vida toda, ou pelo menos por um longo período. Então, não acontece um evento político ou qualquer crime, aprovar um pacote sobre isso. Eu sempre sou contra. Eu acho que nós temos que estudar direito à lei, ver o impacto que ela vai ter na sociedade, ver o que vai acontecer com as gerações futuras. Não vejo problema existir medidas provisórias no Brasil. No nosso país, nós estamos construindo a democracia e tem diversidades regionais, sociais, culturais imensas. E nós ainda não temos um modelo do que é a Federação Brasileira. Os Estados Unidos têm 200 anos de democracia, nós temos 25. Então, durante muito tempo, nós ainda vamos aprimorar a legislação com a medida provisória, que, de certa forma, pode parecer uma contradição com o que eu estou dizendo, que é o afogadilho. Mas a medida provisória, quando ela chega no Congresso, ela foi estudada por uma série de técnicos, se dá uma prioridade a um debate sobre o que está posto na medida provisória, e hoje nós temos mecanismos de participação da sociedade e comprovados. É só você pegar qualquer medida provisória, você vê que o Legislativo tem uma postura ativa, muitas vezes modificando, inclusive, o sentido principal da medida provisória. E muitas vezes aprimorando. Essa medida provisória 627, a que vai ser aprovada, ela é muito diferente da que saiu. As pessoas podem fazer a discussão do contente, dizer, não, aprovamos, ou o governo dizer, aprovamos tal medida, mas é outra. O relatório que vai sair da 627 é outro do que saiu lá, como outras medidas provisórias, que eu, para não me alongar, não vou dar exemplo. Então, eu acho que tem uma discussão muito séria dos parlamentares, tem uma integração com a sociedade imensa, e aquele momento da discussão da medida provisória ou de um tema específico é um momento de avanço e dessa construção passo a passo da democracia brasileira. Em relação à demora, só para concluir, a demora de aprovar um projeto parlamentar, ou em relação a vocês muitas vezes não votar, passar 2 semanas sem votar, não vejo problema nenhum. E não acho que o período eleitoral impeça de votação. E acho que o Paulo Afonso tem muita razão. Às vezes, as corporações que não estão pensando no conjunto da sociedade, ou parlamentares, porque a Câmara, por exemplo, ela representa toda a sociedade, com as suas virtudes e com seus defeitos. O errado é quando alguém quer pegar o defeito de um e colocá-lo como se fosse do parlamento. A virtude do parlamento é lá se representar a sociedade brasileira. Então, às vezes, uma corporação que tem, por razões eleitorais, pode ter impacto de um tema, virar um tema nacional de grande magnitude, ou sintetizar uma discussão de grande magnitude, que na realidade está se tratando de apenas um assunto, por mais forte que seja esse assunto. Eu vou te dar um exemplo concreto, que eu vivi como líder do governo. A PEC 300 é um assunto importante, que é o salário dos policiais do Brasil, que ganham pouco e devem melhorar os seus salários. Mas queria se resolver o problema da segurança no Brasil com uma PEC, ou seja, alterando a Constituição, que colocava um patamar de salário para os policiais que nenhum governo do Estado, ou a maioria, não poderia pagar, mas que o governo federal pagaria o salário de um funcionário estadual. Eu sou a favor de resolver o problema do salário dos policiais, mas não pode se resolver com uma PEC que cria uma confusão na Constituição brasileira. Como esse, nós vamos ter vários.
Vamos voltar aqui para a agenda. Tem um tema que vai dividir aí as opiniões, eu acho. Eu queria começar ouvindo o Paulo Afonso, que é o fim do adicional, da multa adicional de 10% do FGTS por demissões imotivadas. Para evitar a derrubada do veto, o presidente Dilma fez um acordo, apresentou um outro projeto e ontem foi retirada a urgência constitucional desse projeto. A indústria é contra e setores a favor da derrubada, do fim do adicional de 10% sobre o FGTS, mas eu sei que isso divide o governo, divide também a base e os partidos da Câmara. Queria ouvir por que o senhor acha que isso é um entrave hoje, a permanência desse adicional de 10% por demissão imotivada. Olha, é um tema que eu acompanho isso de perto há muitos anos. E na época, quando nós fizemos um entendimento com o setor produtivo brasileiro, concordando com esse adicional de 10%, eu não me esqueço, eu já estava militando nas entidades de classe, o Ciarra lembra bem disso, algumas pessoas mais vividas, e aí é que eu discordo muito, olha, vocês estão concordando com o negócio, mas amanhã, seja o governo que tiver, o governo não vai concordar depois de tirar esses recursos, não. Vocês não podem fazer isso. Mas nós entendemos que o problema do FGTS era um problema sério, e aí qualquer governo. Agora, eu discordo muito disso. Eu acho que nós temos que caminhar no país para o problema da confiança. Houve um acordo naquela época em que o setor produtivo brasileiro concordou de acrescentar esses 10% do FGTS exatamente para uma lei específica para equacionar o problema do FGTS. Eu acho que hoje, com relação a essa manutenção desse recurso, que é extremamente significativo, da ordem de 3 bilhões e tanto por ano, que é um negócio que não foi combinado. Nós acertamos isso. Então a gente não pode... a sociedade tem que ter, seja qual for o governante que tiver, fez um compromisso, ele tem que ser cumprido. Se o governo tem pretensão de arrumar um fundo, de querer um recurso para poder fazer qualquer outro, que mande um projeto, um novo projeto, fazendo lá olha, vamos aumentar imposto para isso. Agora, um processo que foi combinado para isso, ele terminou, ele tem que ser efetivamente... tirado, além disso, isso representa muito, principalmente para empresas menores, são significativos. Olha, 3 bilhões de reais no ano, isso no setor produtivo representa muito. Então, nós, efetivamente, e achamos ruim ter tirado da urgência, porque agora vamos começar a tramitar tudo de novo, quer dizer, é um negócio que vai demorar. E ele fez parte de um acordo que foi feito aí, pelo menos é o que a gente tem consciência disso. E é isso que nós queremos, e o Vacarezza coloca isso com muita clareza. Nós precisamos de ter muita transparência e aquilo que é bom para o país. Essa questão de você querer fazer uma combinação para uma coisa e mudar aquilo, eu acho que esse aspecto da confiança, ela não pode ser em momento algum quebrada. Pelo contrário, ela tem que ser mantida. Eu acho que esse processo do FGTS, nós vamos retomar. Mas ele poderia ser votado agora, eu tenho assim que ele deveria efetivamente cair e fazer aí, se tiver uma necessidade, que faça e discuta no Congresso democraticamente, como a democracia tem que fazer. Então, o setor produtivo é um dos nossos temas prioritários e a CNI está muito imbuída nisso. Eu acho que esse é um tema que nós estamos, inclusive, dentro da pauta mínima, porque ele é importante para o país, não é só para a indústria. Deputado Vacarezza, com a palavra, por que foi retirada a urgência e o que vai acontecer com esse projeto? Olha, Vera, eu tenho na minha vida uma máxima que eu nunca vou trair um compromisso. Eu fiz compromisso com o PT e com esse governo que eu não voto contra o PT. Mas nós não estamos no stalinismo e eu posso emitir minha opinião. Eu sou favorável à retirada desses 10%, porque esses 3 bilhões significa muito para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da indústria, e pouco para as contas do governo. Quando você fala 3 bilhões, na conta do investimento para a indústria, para o desenvolvimento é muito, e na conta para o equilíbrio das contas do governo é pouco.
Haja vista várias desonerações que nós fizemos que superem muito 30 bilhões, e não os 3 bilhões do FGTS, aí, com esses 10% a mais cobrado das empresas. Eu acho que o próprio governo pensa isso. Agora, como disse o Paulo, nenhum governo quer perder dinheiro, mas acho que nós devemos, e eu tenho conversado nas áreas do governo, que eu tenho acesso, vou tratar desse assunto com vários ministros que assumiram agora, em particular, com o Besolini, parece que vai ser ministro, não foi anunciado ainda, mas... Aí, dá o furo aí pra gente, vai ser ministro? Não sei, mas se não for com os atuais, já falei isso com o ministro Guido Mantega, com o ministro Mercadante, e acho que nós temos que dar esta contribuição para a indústria brasileira. Acho que não é problema para o governo abrir mão desses 10%, e nós vamos encontrar uma medida. Se a presidente achar melhor não ser derrubada do veto, ser um outro projeto que pode ser de iniciativa do governo. Mas esse é um dos itens para ser resolvido. Não acho que é o principal, só para encerrar. Eu acho que essa no seu debate, uma questão que eu sintetizaria, que é aumentar a competitividade brasileira. Quais são as questões centrais que a CNI colocou? A infraestrutura, que tem que se tomar medidas. Outro, a modernização da legislação trabalhista, que tem várias medidas a serem tomadas, resolver o problema da terceirização, resolver o problema de que um acordo entre patrão e empregado, naturalmente protegendo os empregados para não ser um acordo pontual, e aí o mais forte prevalecer, mas o acordo entre patrão e empregado deve prevalecer sobre a lei. E outro que foi colocado foi a infraestrutura, legislação trabalhista. Me ajuda aí, Paulo. Tem um terceiro item que é importante, mas que eu estou fugindo, que eu queria acrescentar. Questão tributária, o processo tributário, a alteração tributária, e eu acho que a CNI esqueceu um que é fundamental. Sem esse, nós não vamos ter aumento de competitividade, que é educação. Mas essa já é prioridade. Revolução. Aí, como eu já falei demais, depois nós podemos falar sobre a educação, que eu quero conversar com o Paulo. Deputado Seara, em relação aos 10% do FGTS, como é que o PSD vai votar e o que o senhor acha da retirada da urgência? Vera, o PSD foi que liderou o processo que culminou com a votação do fim da multa do 10% do Fundo de Garantia. Eu, como líder do partido na época, trabalhei incansavelmente para que a gente conseguisse essa vitória, que é uma vitória da sociedade brasileira. Se nós precisamos, aos poucos, ir reduzindo a carga tributária, as desonerações acontecidas nos últimos anos vêm também no sentido de diminuir um pouco essa carga tributária, não de forma linear, mas pontual, e esse projeto seria natural a sua extinção, até porque ele foi criado com uma finalidade específica, cobrir os rombos do Plano Verão 2 e o Plano Collor, e no momento que a Caixa Econômica informou, que era gestor do Fundo de Garantia, informou que esse furo estava coberto em junho de 2012, não fazia mais sentido a permanência desta multa adicional de 10% de Fundo de Garantia, que não beneficia o trabalhador, pelo contrário, não afeta nada, o que tem, na realidade, nos 40% já está atendido, e fica muito ruim a gente perder uma oportunidade igual essa. A indústria, enfim, o setor produtivo nacional, que precisa ter aumento na produtividade, na competitividade, fica cada vez mais decepcionado quando a gente tem a oportunidade de acabar com o imposto que foi criado para isso. Aliás, o governo não pode utilizar esse recurso para nada, ele está servindo tão somente para fazer superávit primário, porque não pode ser usado para uma finalidade diferente daquela que foi criada, então só está utilizando para superávit primário. O que o governo fez foi mandar um projeto para utilizar este recurso dos 10% para Minha Casa Minha Vida, que não há necessidade, até porque o governo não consegue aplicar todo o recurso disponível no Fundo de Garantia para Minha Casa Minha Vida, por dificuldades naturais de licenciamentos e tantas outras questões. E, nesse sentido, para que a gente possa avançar na questão da competitividade, seria fundamental. Eu acho que a presidente Dilma cometeu um erro ao vetar essa matéria. Foi uma matéria que, enfim, o Congresso Nacional aprovou, veio do Senado e a Câmara aprovou,
e agora nós queremos dar continuidade a esse processo para acabar com a multa, né? Acabar com a multa porque ela não tem sentido mais na utilização. E aproveitando o que foi falado aqui na questão da competitividade, tem outro fator que o Vacarezza colocou bem. O Vacarezza, nós queremos que ele, dentro do PT, nos ajude a fazer essa discussão, e eu sei da sua disposição. E tem ajudado. Tem ajudado, eu tenho certeza disso. O Vacarezza é um ótimo interlocutor para que a gente possa conquistar esses avanços. E a questão da folha de pagamento, dos encargos sociais, que ninguém quer tirar benefício dos trabalhadores, mas não é possível que o setor produtivo pague essa conta. Isso é política social. Política social tem que estar inserida no orçamento da União onde couber, e não na folha de pagamento que vai onerar o setor produtivo. Por isso que o Brasil tem, enfim, um custo de produção tão alto e perde competitividade em relação a outros países do mundo. Queria aproveitar para ouvir o Renan, que tinha caído e voltou aqui com a gente, sobre as duas coisas aí que estão presentes nesse tópico que a gente está discutindo. Uma é essa coisa da dificuldade do governo de aceitar projetos que lhe tirem receita, mesmo que essa receita tenha sido aprovada provisoriamente, já esteja se prolongando indevidamente. E a outra é esse problema aí da discussão das leis trabalhistas, que sempre acaba também empacando no Congresso por conta das diferenças aí classistas, trabalhadores de um lado, para o setor produtivo de outro, e a pauta não avança. Pois bem, eu sinto muito que eu perdi bastante do debate agora, mas só colocando de forma geral um ponto anterior a esse desses dois que você menciona, a questão dos vetos, né, que é o ponto aqui, talvez, institucional que a gente está debatendo agora, sobre o qual eu queria fazer só um argumento, né? Os vetos têm aumentado significativamente nos últimos anos, ou seja, isso está associado com aquela discussão que a gente estava tendo antes da relação executivo-legislativo, que tem a ver com as medidas provisórias, e, em particular, o ponto que o deputado Vacarezza levanta, que é muito interessante, ou seja, do emendamento das medidas provisórias e as transformações dessas medidas provisórias em projetos de lei de conversão, uma dissertação de mestrado interessante na UNB do Carlos Nepomuceno apontou que esses projetos de lei de conversão são aqueles que tendem a ter uma maior chance de terem partes deles vetados pelo presidente. Então, sim, o Congresso interfere no processo de funcionamento das medidas provisórias, faz sua voz ser ouvida, mas sofre depois restrições. Então, a questão dessa discussão da relação executivo-legislativo que trata das medidas provisórias dos vetos, eu acho que ainda continua como sendo um tema relevante, apesar de, como eu disse também, ser importante instrumento de governo para o presidente, para o executivo. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa considerar essa dimensão também no nosso debate institucional. Sobre os dois pontos em particular que você fala, o Congresso, a velocidade das decisões no Congresso, elas são variadas, dependem muito dos temas, e tem temas como esses que você menciona, que são temas complexos, porque interferem em interesses muito claros, muito presentes de parcelas significativas da população. É injusto esperar que o Congresso os decida de forma rápida. Não há como isso acontecer. Não é o propósito do Congresso Nacional tomar decisões rápidas sobre esses temas, que são temas que envolvem interesses em competição. Então, a dificuldade sempre vai estar presente, sempre vai existir, e apesar, né, de alguém poder pensar que talvez o Partido dos Trabalhadores fosse, ou um governo, né, uma maioria liderada pelo Partido dos Trabalhadores fosse a ideal para se ter uma discussão mais aberta e mais ampla sobre isso, não é necessariamente o caso, porque pelo fato desses temas serem muito delicados. Então, eu não tenho expectativas de resolução desses problemas no curto prazo, independente da vontade de parlamentares dos dois lados, como foi demonstrado aqui nas falas anteriores, de pensar em acordos plausíveis para esses temas. Mas é natural esperar que eles sejam difíceis de serem negociados e depois decididos. Tá, eu queria dar aí aproveitando que a gente está discutindo a questão trabalhista, falar sobre outro tema com o qual a CNE é divergente, que é a redução da jornada. Eu ouvi dos deputados rapidamente, vamos tentar ser rápido agora nessa etapa final do Hangout, sobre se tem chance de passar a redução de jornada, e depois que o Paulo falasse rapidinho por que isso seria prejudicial para a competitividade,
e os deputados que defendem ou que são contra dizerem aí também seus pontos de vista. Começando pelo Vacarezza. Bem, Vera, esse é um tema delicado e eu tenho defendido que nós façamos um acordo que envolva os trabalhadores e as empresas que empregam tanto pequeno quanto grande. Hoje, a jornada de 36 horas e a jornada de 40 horas já é realidade por acordo em vários segmentos da indústria no Brasil. Você votar e decidir a partir de amanhã será 40 horas, você pode criar um desequilíbrio, principalmente para pequenas empresas. E tem um outro fator. Quando você baixa linearmente 40 horas semanais para todos, que é uma luta histórica dos trabalhadores, que eu acho justa, e que acho que nós podemos chegar num processo de acordo de médio prazo, quando você define 40 horas para todos, você vai incluir um desequilíbrio no arcabouço jurídico, digamos assim, e no funcionamento das empresas muito grande, se não tiver esse processo de acordo. Por quê? Você sabe que a CLT não permite que você tenha mais de 2 horas extras por dia e outras questões. Então, se você baixa para 36, você baixa para 40, você vai mexer na estrutura de turno, de funcionamento. Então, você tem que fazer um acordo que não entre só a redução da jornada de trabalho. Deixa eu te perguntar uma... Só para concluir a ideia, porque eu já estou defendendo isso há muito tempo do PT, e sou combatido por conta disso, mas mesmo assim, aqueles que defendem a 40 horas aprovadas já, nunca colocaram para votar. Porque, e o governo que é nosso, nós estamos governando há 12 anos, e eu fui líder do governo, e eu posso dizer, por orientação do governo, que nós nunca colocamos como prioridade. Então, qual é a questão? Eu acho que nós deveríamos procurar uma alternativa que modernizasse a relação de trabalho. Aquilo que eu falei, acordo entre patrão e empregado... É porque chegou uma pergunta de um internauta que é também sobre questão trabalhista, mas é um tema que está na agenda, mas não é exatamente esse, que é a questão da terceirização. O senhor está falando em modernizar as relações de trabalho. E o Rafael, do Rio de Janeiro, pergunta como fica o projeto de terceirização, se ele será votado ainda neste ano. Aí queria que o senhor também fizesse uma brechinha para encaixar esse. Eu não acredito que será votado nesse ano, mas o Brasil tem que resolver o problema das terceirizações, porque sem resolver legalmente essa questão, nós vamos perder competitividade. Agora, eu acho que está aberto a possibilidade de nós fazermos um acordo global, envolvendo os trabalhadores, envolvendo os empresários, para nós resolvermos um primeiro item da legislação trabalhista. O acordo entre patrão e empregados deve prevalecer sobre a lei. O Brasil talvez seja o país que tem mais demanda jurídica, mais problemas jurídicos. Talvez não, é. Então, são milhares e milhares. Então, tem alguma coisa errada. Não está correto, tem alguma coisa errada. Então, essa questão já resolveria muito, inclusive da jornada de trabalho. Segunda questão, se nós alterássemos na CLT algumas questões que precisam ser atualizadas, como essa que eu falei da hora extra, e outras, daria para você abrir uma negociação e num prazo de 6 anos, porque nós estamos vivendo hoje uma coisa positiva, que é quase o pleno emprego. Então, é fácil você discutir redução de jornada de trabalho no pleno emprego. Quando você tem uma situação de desemprego, de crise, é mais difícil. Então, nós estamos no momento ideal para abrir uma boa discussão que chegue a um acordo entre patrões... Vamos ouvir o deputado Seara agora. O Vacarezza é o nosso guru no PT. Você vai dar a ficha de filiação para ele daqui a pouco. Vamos dar a ficha de filiação. Mas, na realidade, são temas que ele tem clareza na sua posição e temos convergência também no pensamento. Que diz respeito, né, à questão da redução da jornada, nós tivemos a oportunidade de discutir isso na Câmara, em comissões criadas especificamente para isso, com trabalhadores e representantes do setor produtivo. Eu compunha essa comissão. E o tema terceirização, que vamos abordar em seguida, também foi discutido numa comissão criada para aprimorar a discussão das questões trabalhistas. Mas, no que diz respeito à redução de jornada, nós estamos vendo no mundo inteiro as consequências de, às vezes, uma benevolência nesse sentido. Hoje,
a nossa economia, que já não é competitiva, ficaria muito menos competitiva ainda se a gente fizesse a redução da jornada para todo mundo. Eu acho ótimo que vários segmentos da nossa economia tenham jornada de 40, 36 horas, o Vacarezza falou bem, isso é natural, alguns segmentos podem fazer isso, mas vai pegar um pequeno comércio, vai pegar um microempreendedor, não há condições, ele vai falir o seu negócio muitas vezes se tiver que ter mais esse ônus. No que diz respeito à terceirização, bom, com relação à redução da jornada, não acredito que vote, não é tema que deva ser votado num ano de calor como é o ano eleitoral, e, da mesma forma, a terceirização, que estava pronta para ser votada, foi um avanço, algumas centrais sindicais apoiaram, né, o projeto da terceirização, mas um movimento de outras centrais no sentido de expor aqueles parlamentares no momento eleitoral, eu não tenho dificuldade nenhuma com relação a essa matéria, nem a outra matéria, porque eu acho que é bom para a sociedade a manutenção dessas coisas. A terceirização é fundamental, inclusive para dar segurança para os trabalhadores. Não é só segurança para as empresas, segurança também para os trabalhadores. Não podemos ter um contencioso como esse, Paulo Afonso falou que é o maior do mundo, e com certeza é o maior do mundo, na questão trabalhista. Isso é ruim para o país, fica um passivo, enfim, com uma espada, né, no pescoço ou na cabeça das empresas. Por isso é que eu acho que esses temas são delicados para esse ano, não serão votados. Mas acho que a terceirização, após as eleições, ele pode voltar à pauta do Congresso. Então, eu quero ouvir rapidamente o Paulo Afonso sobre esse tema da jornada e das terceirizações, e depois uma rodada para considerações finais, abrindo pelo Renan, queria que ele fizesse um fecho aí sobre esses temas que a gente abordou e o que ele acha que é factível, ele que vem acompanhando aí nos últimos anos, o que se consegue realizar dessa agenda toda que a gente está discutindo. Vamos terminar então com o Paulo Afonso, aí o Renan faz as considerações finais dele, os deputados rapidamente, e o Paulo Afonso pode encerrar. Vera, com relação ao problema da redução da jornada de trabalho, é uma coisa, claro, e o Vacarezza falou isso muito bem, que dentro do próprio PT não é uma coisa unânime, e o Ciarra, nós acompanhamos isso de perto. É só se analisar, a França, por exemplo, fez redução de jornada de trabalho, hoje eles não dão conta de voltar, e a França não está arrebentada mais, porque ela tem 80 milhões de turistas que vai lá. Mas se ela não tivesse esse turismo lá, eles estavam liquidados. Por quê? Porque não são competitivos. A verdade, nós temos que analisar o que é bom para o trabalhador. É ter emprego. Emprego, não, a importância disso. Então, redução de jornada de trabalho é um equívoco enorme. E aí, você está falando, o Vacarezza falou isso muito bem, nós temos aí, no Brasil, tem por ano, todo ano, 2.300.000 ações trabalhistas. Vem cá, uma legislação trabalhista que provoca um contencioso desse, será que ela está certa? Você vai analisar lá o Japão, uns 50 mil, os Estados Unidos, uns 200 mil. O Brasil, com esse volume de pessoas, nós temos isso. Isso não está correto. E você, reduzindo a jornada de trabalho, você está falando, nós temos que negociar. Eu acho que se fizer por lei está errado. Agora, setores que possam fazer isso, por que não fazer? O que nós temos é que dar a liberdade para poder, aquele setor que pode fazer. Eu vou falar uma coisa que está acontecendo comigo na minha empresa. Eu mexo na área de terraplanagem, setor de infraestrutura. Eu só trabalho no período da seca. Na chuva eu não posso trabalhar. Os meus operadores, que há uns anos atrás você podia até demitir, se sabe o que eu estou falando, você podia demitir na época da chuva e depois você contratava. Hoje você não contrata, porque não tem, está faltando esse tipo de mão de obra qualificada, você tem que segurar. Nesse período o pessoal trabalha pouco. Quando chega na época da seca, eles querem trabalhar mais do que 2 horas extras. Eles me pedem isso, eu quero trabalhar porque você está lá no campo, lá no mato, trabalhando com equipamento, ele não quer parar ali 5 horas da tarde. Só que aí, se eu trabalhar mais que 2 horas, eu vou ser multado pelo Ministério do Trabalho, etc. e tal. Então, quer dizer, o próprio trabalhador que então nós temos uma legislação que está equivocadíssima. É um absurdo nós não podermos negociar. Com relação à terceirização, é um projeto, e nós temos conversado muito com as alas, inclusive do próprio PT, e o Vacarezza tem sido um parlamentar que tem abrido essa porta, tem feito todas essas interlocuções para a gente poder chegar
E o Ciarra tem acompanhado isso com muita força nesse negócio, dentro desse processo de terceirização, porque ela é vital. Nós temos hoje um contencioso com relação a isso, o volume de trabalhadores que já estão terceirizados e que estão gerando demandas hoje, como setores que estão pedindo, por exemplo, equivalência salarial com os tomadores e que estão gerando aí um contencioso enorme. Quer dizer, terceirização é um fato fundamental. Eu acho, viu, Vacareza, que nós temos espaço para isso. A maioria das centrais sindicais, como disse o Ciarra, já concordou com isso. Tem uma ou outra que às vezes radicaliza, e até radicaliza assim, até, eu acho, lá no fundo, eles acham que está certo, mas aí é uma questão de dogma. Eu acho que é uma questão mais assim, que não pode fugir do processo ideológico, eu penso. Mas não é bem assim, porque isso é bom para o trabalhador, é bom para o país, nós temos que ser competitivo. E se vocês analisarem, o Brasil há dois... Oi. A gente está com o horário estourando aqui. Perfeito. Vamos só partir então para as considerações finais, aí se você quiser retomar isso na sua fala, vamos para o Renaud, depois Ciarra, Vacareza e termina com você. Um minutinho, gente, só para fazer um fecho aí de tudo isso que a gente discutiu. Ok, Vera, obrigado, tá? Parabéns pela moderação. Só 2 pontos, tá? Principais. Ano eleitoral não é ano morto no Congresso, a nossa história recente demonstra isso. Há votações, há apresentação de projeto, há debate, o tempo é mais curto, mas eles ocorrem, então a possibilidade, né, desses temas que nós estamos tratando aqui avançarem é plausível. Eu queria colocar só algumas ressalvas a isso, que podem tirar o foco do Congresso dessa discussão, tá? De temas que serão debatidos no Congresso que podem sair um pouco dessa agenda e aí tornar mais difícil a sua discussão, né? Um é a questão da LDO e das emendas, da imposição das emendas orçamentárias, né? Um tema quente no Congresso, que não está resolvido e que vai gerar problemas para as discussões de outros temas, ou seja, pode tirar o foco do Congresso desses outros temas. Outra questão importante que a gente não conversou aqui, que tem, eu acho, interesse da CNI, o deputado Cândido Vacareza certamente interessado no tema, é a discussão sobre reforma política e principalmente financiamento de campanha, que é outra questão que eu acho que deve emergir aí nos próximos meses e que pode tirar o foco do Congresso dessa discussão. E por último, a CPI da Petrobras, que está sendo aparecendo agora com mais força e é mais um tema que eu acho que pode desviar a atenção do Congresso. Então, feitas essas ressalvas, eu acho que sim, existe espaço para discussão dessa temática, mas é bom cautela, né? Cautela e, como é que é? E sopa de galinha, né? Isso não fazem mal a ninguém, então... eu não lembro mais do ditado, mas muito obrigado pela oportunidade de debater com vocês. Ciarra. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse debate, dizer que eu e o deputado Cândido Vacareza fazemos parte de um grupo suprapartidário que discute temas importantes do Congresso, ele também agora conduzindo a questão de um avanço na questão não de uma reforma política ampla, mas avanços possíveis também na reforma eleitoral, que é importante para o país, e esse ano nós temos que discutir essa matéria, não podemos fugir de discutir essa matéria, mas, do ponto de vista da indústria aqui, eu gostaria de dizer que é fundamental a mobilização que as entidades estão fazendo para defender os seus pontos de vista. A CNI teve um papel muito importante numa comissão geral que foi realizada na Câmara dos Deputados, quando se tratou da questão da redução da jornada de trabalho. Aquela mobilização colocou empresários lotando o plenário da Câmara, e aquilo deu um sinal importante para toda a sociedade, que esse é um tema que merece ser melhor analisado. E o Congresso Nacional precisa, sem dúvida, dessas discussões transparentes com a sociedade organizada. Um abraço a todos, em homenagem ao Vacareza, vou deixar um pouquinho mais de tempo para ele. Obrigado. Um pouquinho mais de tempo. Olha na reloginho ali do lado. Obrigado, Ciarra. O Ciarra é um dos melhores parlamentares que tem aqui no Brasil e, sem dúvida, é uma pessoa que, como vocês viram, contribui imensamente para o debate. Obrigado, Ciarra. Obrigado, Lúcio. Gostei muito das discussões. O Paulo Afonso, representando a CNI, tem contribuído bastante com a agenda nacional. E obrigado, Vera, por essa participação. Quero deixar um abraço aí para todos os internautas
Quem quiser entrar em contato comigo, é só entrar pelo site da Câmara mesmo, vai ter o meu e-mail, eu posso responder coisas que não deu tempo de responder, e quero dizer para a CNI que toda vez que tiver um debate como esse, se eu for convidado, estarei à disposição, e para mim foi uma satisfação muito grande ter participado aqui com vocês dessa rodada de discussão sobre temas fundamentais para o desenvolvimento do país. Muito obrigada, deputado. Paulo, fazer um fecho aí sobre os temas? Olha, eu primeiro quero agradecer os parlamentares, o nosso cientista Lúcio. O Ciarra é meu amigo do setor nosso antigo, aí não que nós estamos muito velhos, viu, Ciarra, mas nós já tem vivência junto, trabalhando aí uma série de questões. É uma pessoa que saiu da área empresarial e está sendo um político brilhante que tem trabalhado isso que o Vacareza falou, exatamente em cima disso. E o Vacareza, para a gente aqui, o Vacareza, ele é um petista, tem convencimento das posições dele, mas ele sabe o que é bom para o país, ele tem uma percepção clara do que precisa de ser feito. Então, eu acho que esse é a maturidade que a gente tem caminhado, e nós temos discutido muito maduramente questões polêmicas. Eu não fujo a CNI não foge de discutir problema nenhum. Agora, o que nós precisamos fazer? É aumentar a competitividade brasileira, aumentar a produtividade, que eu acho que é fundamental. E aí, nessa área trabalhista, por exemplo, que eu acho, Vera, nós temos o segundo custo da mão de obra do mundo. A mais cara é a da Alemanha, e a segunda é a brasileira. Porque nós temos que analisar o salário e a produtividade do nosso trabalhador, que ela precisa de ser aprimorada. Então, esse é um dos grandes desafios que nós, CNI, e a sociedade brasileira toda, nós temos que enfrentar, porque se nós não tivermos uma competitividade, alguém está vendendo para nós, e vendendo na nossa porta. Hoje, com essa globalização que tem, nós temos que defender o nosso mercado e mercados lá fora também, que nós devemos ser competitivos lá fora. Então, eu acho que esse é o papel, é o desafio que nós temos, e eu fico muito satisfeito de vocês estarem aqui com a gente, participando. Agradecer a Vera também, que é uma jornalista brilhante, e eu acompanho você aí através do seu trabalho aí no cotidiano, e agradecer a todos vocês. Eu acho que nós estamos evoluindo, a democracia brasileira está ganhando com essa ação de todos nós. Queria agradecer a todos, agradecer também o convite da CNI para mediar esse debate virtual, agradecer ao internauta que acompanhou essa conversa aqui, mandou perguntas pelo Twitter, e aí estamos encerrando aqui. Até o próximo Rumo da Indústria, realizado pela CNI. Obrigada a todos, boa tarde.